Olá, estudante de Cálculo 2. Hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto sequências. O que é uma sequência? Uma sequência é uma distribuição, você pode imaginar assim, de forma simplificada, uma relação de números distribuída numa determinada ordem definida. Tá? Então, eu trouxe aqui uma anotaçãozinha para a gente lembrar. Então, uma sequência ela é representada assim como uma chavezinha. Essa chave também não é obrigatória, né? Onde eu tenho A1, A2, A3, pontinhos, AN, e se ela é uma sequência infinita, sempre haverá um AN mais 1. Tá? Então, por isso que tem pontinhos depois do AN. Então, ela é também indicada por uma chavezinha e o AN dentro dessa chavezinha, fecha a chave, ou a gente coloca a chavezinha, o AN, e limita ela, ou define em qual espaço ela vai ser contada. E nesse caso aqui é de n igual a 1 até infinito. Para a gente só pegar um pouquinho a ideia, né? Eu trouxe o exemplo 1, onde a minha sequência ela é representada por n sobre n mais 1. Ou ela pode aparecer assim também, ó, como os modelos apresentados anteriormente. Ó. AN igual a n mais 1, sem a presença da chave. Ou ela pode ser apresentada com os números de fato que essa expressão está representando. No caso aqui, o que a gente faz? Como que a gente constrói essa sequência? Já que começa de 1 e vai até o infinito, é só ir substituindo, primeiro pelo número 1, depois pelo número 2, pelo número 3 e assim sucessivamente. Então, substituindo nessa expressão pelo número 1, aqui nós vamos ficar com 1 sobre 1 mais 1. Então, vai dar 1 sobre 2. Posteriormente, é só substituir o 2 aqui, então vou ficar com 2 sobre 2 mais 1, que dá 2 sobre 3, e assim sucessivamente. Então, ó, 3 sobre 3 mais 1, 4, 4 sobre 4 mais 1, 5, e a gente consegue, inclusive, saber qual é o próximo termo, ou estimar algum termo nessa sequência posteriormente. Tá? Então é muito tranquilo fazer isso aqui. Terão coisas bem mais complicadas de construir essa sequência aqui. No segundo exemplo, então, para deixar um pouquinho caracterizado essa primeira parte desse nosso assunto, né? Futuramente, nas próximas aulas, a gente vai querer saber, por exemplo, se essa sequência, se ela converge, ou seja, se a soma dessa sequência vai para um determinado número, ou se ela vai, por exemplo, mais infinito ou menos infinito, e aí ela diverge. Mas, para esse momento, eu quero que vocês observem esse segundo exemplo. Então, diz o seguinte: encontre a fórmula para o termo geral AN na sequência, essa sequência aqui. 3 quintos, menos 4 25avos, 5 sobre 25avos, menos 6 sobre 25avos, 7 sobre 3.125. E segue. E a pergunta é, como que eu faço para encontrar essa chamada fórmula, ou termo geral, para apresentar essa minha sequência? Bom, nesse caso eu vou ter que pensar um pouco, tá? Eu vou ter que observar esses números que estão aparecendo e tentar encontrar alguma expressão lógica para isso que está ocorrendo aqui. Por exemplo, aqui apareceu o número 3. Lembre-se que a nossa sequência sempre começa, o nosso n sempre começa em 1. Está na definição aqui, ó. O n ele varia de 1 até infinito. Então, para que apareça o 3 em cima, se n começa em 1, então é n mais alguma coisa. Então eu já posso começar a pensar nessa expressão da seguinte forma. Então, tem um determinado n, e esse n começa em 1. Então, para que dê 3 aqui, é preciso que esse n seja somado com 2. Vocês concordam? Se n começa em 1, então para que dê 3, precisa ser o n mais 2. E aí você já pode pensar no próximo número e ver se essa primeira ideia que você construiu está fechando.
Então, o próximo número da sequência, o próximo n, é um n igual a 2. Então, ó, 2 mais 2, 4. Ah, professor, mas tem um sinal de menos aí. Tá, calma. O sinal de menos, nós já vamos definir como que a gente vai resolver essa questão. Você já deve ter percebido nessa sequência que ele está alternando, né? Uma sequência alternada. Positivo, negativo. Isso está acontecendo para toda a sequência. Então vamos pensar em criar a parte de baixo primeiro e depois a gente pensa em como resolver essa parte de fazer com que o sinal fique alternado. Tá? É fácil. A gente já vai desenhar aqui. Então eu vou pensar na parte de baixo. A parte de baixo, teoricamente, é a parte mais simples. Porque para aparecer um N aqui, para aparecer um 5, não um N, né? Sendo que o nosso N começa em 1, então é preciso que tenha um 5 aqui. Então, vou ter que colocar um 5 aqui. Aí você poderia pensar, e agora? O que acontece com esse 5 que na primeira posição ele é 5 e depois ele é 25? Você poderia dizer, é 5 vezes N. Talvez, pode ser uma hipótese, aí você precisa testar, ver se está funcionando. Então, 5 vezes 1, 5, funcionou legal. Vamos para a próxima, o nosso N na segunda posição é 2. Então, 5 vezes 2, 10, e aqui tem 25, então já deu alguma coisa errada. Então é sinal que não é vezes o N, então eu vou precisar corrigir esse vezes N, porque não é vezes N. Se você observar um pouquinho mais atento, você vai perceber, se não é multiplicação, então talvez é potência, né? Vamos testar, ver se vai dar certo. 5 elevado na N, talvez. Vamos testar. Então, o N começa em 1, então 5 elevado na 1 é 5. Legal, funcionou para o primeiro. Vamos ver se funciona para o segundo, para um N igual a 2. 5 elevado na segunda, ou 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, é 25. Opa, está funcionando. O primeiro e o segundo termo está funcionando. Vamos testar para ver se funciona para o terceiro termo. Então, 5 na terceira é 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. E ok, então o nosso raciocínio está correto, realmente é 5 na N. Tá? Então, a nossa expressão já está quase pronta. Se eu simplesmente deixar essa expressão nesse formato aqui, o que ia acontecer? Essa expressão nunca seria negativa, porque o N começa de 1 e vai para infinito. Então, são só números positivos. Então, eu nunca teria um sinal de menos aqui. Então, por que aqui apareceu alternando o sinal de menos? Então, eu preciso resolver essa primeira parte. Então, tem mais alguma coisa aqui. Né? Tem mais alguma coisa aqui. E talvez seja uma multiplicação por menos 1. O 1 é o chamado elemento neutro da multiplicação. Ele não altera o valor da expressão da sua multiplicação, mas se eu colocar um sinal de menos, ele vai alternar, ou vai alterar, nesse caso, o sinal. Agora perceba que se eu deixar só menos 1, eu estou dizendo que tudo que está acontecendo aqui é negativo, e não é verdade, porque aqui eu tenho positivo, negativo, negativo. Então eu preciso arrumar uma forma de fazer com que esse sinal alterne. Ok? Então me parece que aqui eu vou ter que ter um determinado expoente. Então eu só vou melhorar isso aqui um pouquinho para não ficar muito espremido. Eu vou trazer ele para cá um pouco, assim. E aqui eu preciso pensar num expoente que me permita fazer com que isso aqui, ora, fique positivo, ora, fique negativo. E o primeiro necessariamente precisa ser positivo. O segundo pode ser negativo. Então, talvez tenha um N aqui. O N é sempre a posição dos meus termos. É o primeiro termo, segundo termo, até o enésimo termo.
Agora olha só, se eu colocar o n aqui, o meu primeiro n é sempre 1, então eu vou colocar aqui 1. Então, menos 1 elevado a 1 é menos 1. E o meu resultado aqui da direita, ele vai ficar negativo. E na verdade não é, porque eu começo com positivo. Então ainda falta um pequeno ajuste. Tá? Então, na verdade, o meu n é menos 1. Ok? Vamos testar para ver se dá certo. O n sendo 1, 1 menos 1 é 0. E qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai ter 1 como resultado. 1 positivo. Então, um número positivo multiplicado por esse aqui, o primeiro resultado é positivo. Essa segunda parte a gente já tinha ajustado.